Durante o feudalismo, as pessoas raramente consumiam produtos produzidos fora da sua comunidade. Cada família produzia para sustentar a si mesma e a pequena minoria que não trabalhava no campo. Com a diminuição dos custos de produção, veio a divisão do trabalho e as pessoas davam maior foco à produção com o intuito de trocar por outros itens, caracterizando o fim da produção da subsistência e o início do capitalismo e a primeira revolução industrial. A Revolução Industrial surgiu primeiramente na Europa por causa da demanda criada pela exportação de produtos originados da China e da Índia, que diminuíram muito o custo de produtos têxteis. Após a queda populacional ocorrida a partir da Peste Negra, os países europeus procuravam maneiras de aumentar a produtividade e diminuir a mão de obra requerida. Muitos fatores influenciaram o pioneirismo da Inglaterra, mas o maior deles é a abundância de carvão perto da superfície. As minas de carvão da Inglaterra eram mais produtivas do mundo, fato que permitiu vários avanços necessários para a Revolução Industrial, como a produção de produtos químicos que limpavam roupas, feitos em barris de chumbo, feitos com energia do carvão. Cada trabalhador rural tinha a sua terra e a sua produção. Apenas algumas pessoas tiveram os recursos necessários para a construção de fábricas no início da Revolução. Portanto, as pessoas que tinham esses recursos, agora burgueses, contratavam trabalhadores que usavam instrumentos dos burgueses para produzir para outras pessoas em troca de remuneração, agora chamados de proletariados. As principais invenções da primeira revolução serviram para aumentar a produtividade de manufaturas têxteis. Foram criados vários instrumentos que permitiam que a pessoa trabalhasse com maior facilidade e eficiência. O motor a vapor foi criado por James Watt. Não foi o primeiro do tipo, mas possuía partes rodando e gerando movimento constante, algo que permitia a aplicação em várias máquinas, seja na locomotiva, barco a vapor, bomba ou operação de máquinas nas fábricas. O motor a vapor possui o custo de qualquer operação, mas a mais importante é a sua aplicação nas minas de carvão. Como as minas constantemente alagavam, as bombas a vapor foram usadas para retirar a água e diminuir ainda mais o custo do carvão inglês, o que era combustível da bomba, criando um loop de respostas positivas na extração do carvão. Com o advento das novas tecnologias a vapor, deixando para trás o estilo manufatureiro, que era muito mais lento e custoso que a produção fabril, surgiu a idealização de produção em massa. As máquinas a vapor abriram a perspectiva dos que possuíam condições financeiras. Surgiram, assim, os empresários que investiram em equipamento, terreno e matéria-prima a fim de criar uma cadeia produtiva, por meio do capital humano que era visto pelos tayloristas como um mero recurso manipulável, e não como um relacionamento. De acordo com Frederick Winslow Taylor, o objetivo de um administrador era garantir que a produção de seus bens fosse realizada metodicamente e com qualidade, o mais rápido possível. Taylor, fundador da administração científica, defendia o sacrifício da criatividade na produção em prol da padronização do produto. Essa teoria administrativa e sociológica, pelo ponto de vista do empresário, gerou fábricas com jornadas de trabalho insuportáveis e sufocantes que visavam a repetição de um mesmo método. O foco na produção tirava os olhos do administrador das condições do ambiente de trabalho, o que terminou em ambientes insalubres e perigosos. O vapor, ao mesmo tempo que produzia lucro econômico, representava um déficit na saúde e no ambiente. Não havia cuidados com os rejeitos. O ar era poluído, as ruas eram sujas, a aparência era obscura e essa realidade não mudaria tão cedo. A primeira revolução industrial também representa o início da intervenção humana no meio ambiente. Esse contexto foi a causa de diversas doenças e movimentos de insurreição que iam contra essa forma de organizar os recursos e de produzir. Doenças como febre tifoide, varíola, tuberculose, gripe e peste bubônica tiveram grande vantagem durante essa época justamente pelas condições urbanas vividas. Em cidades industriais, o contexto era de crescimento econômico, mas nas noções da saúde, higiene e segurança eram ainda primitivas. Havia problemas com as condições sanitárias, mas as consequências eram ignoradas. A primeira revolução da indústria acabou por ser apenas o primeiro passo de uma criança que ainda precisava amadurecer, a ideia do capitalismo. Não há dúvidas de que, se não fosse esse grande acontecimento histórico, não teríamos hoje tanta preocupação com sustentabilidade, saúde, segurança e justiça trabalhista, além da organização socioeconômica. A tecnologia trouxe à indústria os males da ignorância que vieram no lugar do manual de uso, trouxeram experiência, que sendo negativa nos mostrou a relevância da ética nas relações econômicas e ambientais.